Mensagem do dia 19/10/1996. A quem tanto confiei vou exigir. O Pai fala: com a minha gratidão por tudo que o Senhor vem nos fazendo, abençoando-nos todos os dias, só posso dizer: bendito que vem em nome do Senhor. Hosana a Deus nas alturas, que por nós tem piedade de nossas fraquezas. Obrigado, Senhor. Com o carisma que te dei, não foi para te mostrares a todo momento, nos jornais, rádio e televisão. Quem é escolhido por mim, só cabe dizer o que faz, em meu nome, na hora exata, quando eu quero e como eu quero. Todos que procuram se mostrar antes do tempo, é porque não têm a mesma força que está tendo meu filho. O caminho é um só, mas é preciso se preparar antes, como vens nesses anos todos. Não é assim que se faz com os alunos da faculdade? Ninguém recebe o diploma adiantado, mas depois que recebe, vai exercer o seu cargo. Por isso estou fazendo contigo. Quando todas as mensagens forem vistas e conferidas pelos eclesiásticos, verão que no meio dos homens mais simples saiu um grande profeta que és tu, Bento, filho amado. A paciência é uma das maiores virtudes, porque tudo que é feito às pressas, pouca coisa se aproveita. Nunca será um serviço bem feito. O exemplo que eu dei foi para todos os meus seguidores. Tornei-me conhecido publicamente com 33 anos. Eu poderia fazer antes, mas esperei também a minha hora. Vejam que primeiro fui anunciado por João, meu primo, para depois fazer o que meu pai me mandou. Agora é a tua vez, meu filho. Na minha frente te enviarei como o mensageiro mais autêntico dos últimos tempos. A mim foi necessário ter-te preparado antes, para que depois saibas o que dizer. Ninguém na tua frente irá resistir contrariando tudo o que irás falar, porque a verdade está contigo, que sou eu, Jesus, o Filho do Altíssimo. O pai pergunta: Jesus, como irei falar no meio dos bispos e de sua santidade, o Santo Papa, se sou tão pequeno? Meu filho, nesta hora não precisa se preocupar. A tua boca falará só o que eu quero. Eles vão ter que te ouvir. Na presença deles, não é um simples homem que vai chegar, e sim um enviado meu. Quem não der a mínima atenção será excluído do meu serviço. Seu celibato é falso. Eu conheço um por um. Quando a verdade for dita por ti, eles irão querer se defender, mas não terão resistência. Os seus estudos para mim não vão mais adiantar, porque as horas que restam são muito poucas. Então, mais nada poderão fazer se escrito está: a quem tanto confiei, vou exigir. Agora chegou a vez de conferir. Olhai, meus filhos queridos, o que o tempo da colheita já chegou. Não posso esperar mais, senão o trigo pode se estragar. O que é meu, nada irá se perder. Palavra de rei não pode voltar atrás. Dei tempo ao tempo. Com 1000 anos que se passaram, outro não poderá mais passar, devido à crueldade dos mafiosos e dos justiceiros do Satanás, que querem se apoderar do mundo, mas não vai acontecer. Esperem, se não acreditam. Obrigado, meu filho. O homem, para ser inteligente, não precisa ter diploma na mão. Basta me obedecer. Jesus. A quem tanto confiei, vou exigir. Mensagem de 96. Já faz algum tempinho, né? Fazem 25 anos que o Pedro II recebeu essa mensagem. Na época, não era Pedro II, era meu querido filho Bento. Depois começou a se chamar de profeta. E lá em 2005 recebeu o nome de Pedro II. Aqui Deus
Jesus está antecipando para o profeta do que ele iria enfrentar, o profeta. Como ter paciência para enfrentar tudo o que ele enfrentou há 25 anos atrás. E aqui Jesus começa: com o carisma que eu te dei, não foi para te mostrar a todo momento nos jornais, rádio e televisão. O que Jesus quis dizer com isso? Jesus não suscita um profeta. Jesus não quer sensacionalismo. Jesus, nosso Deus, sempre foi modesto, sempre foi cauteloso. Mesmo porque, se ele quisesse se apresentar, se mostrar a nós todos, criatura, ele faria. Pois para ele nada é impossível, nada ele não pode, tudo ele pode. Mas Deus não é assim. Deus é misericordioso, é bondoso, é cuidadoso. Ele faz as coisas por caridade, por amor. Ele não faz por imposição, ele não impõe as coisas. Ele passa para nós, para o nosso entendimento, as leis, que é para o nosso bem. Não é para fazer a vontade dele, não. É para o bem da sua criatura, o bem de nós todos. A gente para e pensa sobre as leis de Deus. Aqueles que têm má vontade de assimilar, de aceitar essas leis, fica pensando, boto sempre o contrário. Por que eu não posso fazer isso? Por que eu não posso fazer aquilo? Por que eu não devo fazer isso? Por que eu não devo fazer aquilo? Se parar bem no fundo da sua consciência, se parar para analisar, vai ver que é por bem próprio da pessoa. Isso não é difícil de analisar, de aceitar. É tudo para o nosso bem. E Deus fala para o profeta: a paciência é uma das maiores virtudes. Que Deus passou isso para o profeta. O profeta soube ter paciência. Ele soube esperar o momento certo de ele transmitir o que Deus passava a ele, o que Deus estava ensinando ele. 22 anos o profeta esperou. Quando não muito diferente, aqui Jesus explica: tornei-me conhecido publicamente com 33 anos. O Filho de Deus levou 33 anos para se tornar público, para falar para a humanidade quem era ele e o que ele estava fazendo aqui na terra. Mais uma prova de paciência. O profeta também soube esperar o momento certo. Só que aquelas pessoas de má vontade não têm paciência. Aquelas pessoas de má vontade, de pouca fé, querem prova em cima de prova. Nunca estão satisfeitos. Hoje, os dirigentes das igrejas, da Igreja Católica, está tirando um pouquinho da fé que as pessoas ainda têm. Fazendo o quê? Agradando a maioria da humanidade. Por isso que Deus fala lá no final: a quem tanto confiei, vou exigir. Hoje, os eclesiásticos estão prestes a fundar uma nova igreja católica, uma segunda igreja católica, uma igreja católica falsa. Esse é o objetivo do Sínodo da Amazônia. Em La Salette, a Nossa Senhora falou: a igreja entrará numa crise. Que crise é essa? É essa que estamos vendo. Nossa Senhora diz ao Padre Gobi: o rebanho de Cristo está sendo dilacerado por lobos que ocupam grandes cargos eclesiásticos. O que estamos vendo? Não é os lobos vestidos de
de poderosos no Vaticano, que estão lacerando a fé do povo, que estão querendo mudar toda a essência da igreja. E as pessoas acham que nada acontece, tudo está normal. Quando Deus fundou a sua igreja, quando Jesus fundou a sua igreja, ele escolheu um discípulo dele para que fosse sua pedra fundamental, que foi um pescador humilde, simples, rude. Mesmo porque, naquela época, não poderia ser um pescador, um conhecedor de leis, uma pessoa estudada. Há 2000 anos atrás, com certeza, Pedro era uma pessoa simples, sem estudo nenhum, rude também. E Deus o escolheu como a pedra fundamental da igreja. Deus ali, Jesus ali, criou a sua igreja. Começou a fundamentar a sua igreja. Consequentemente, 2000 anos se passaram e nenhum sucessor teve coragem, audácia de se chamar Pedro, ou Pedro II, ou Pedro II. A gente parando para analisar, por que será? Por que será que nenhum sucessor pôde se chamar de Pedro? Será que é coincidência ou já era plano de Deus? Será que ficaria só Jesus tendo o direito de escolher o segundo Pedro? Bento da Conceição, ele nunca planejou, nunca articulou nada parecido com isso. O pai pouco conhecimento tinha, pouco estudo tinha, não poderia ter articulado esse plano. Mas em 2005, Jesus ressuscitou o novo Pedro, o segundo Pedro, para que o primeiro tivesse abertura e o começo de sua igreja, que é a Igreja Católica Apostólica Romana, e o segundo, como último, como sempre foi revelado nas mensagens, o Pedro II. Então começou com Pedro e terminou com Pedro. Isso coube só com esse direito só a Deus, só a Jesus. Não coube nenhum homem aqui na terra, não coube nenhum sucessor de Pedro o Romano. Então hoje é difícil de acreditar, as pessoas aceitar. Como que pode um homem tão simples no Brasil, em Santa Catarina, numa praia desconhecida, surgir ou ter a pretensão de ser chamado Pedro II? Não houve essa pretensão partindo do ser humano Bento da Conceição. Isso foi um plano de Deus. Pedro II acaba aqui a história da Igreja Católica primitiva, tradicional, que não mudou nada o que o Pedro I deixou. Contrapartida, aquele que está em Roma está prestes a inaugurar a nova Igreja Católica, a falsa, a impostora, aquela que renega tudo que Pedro I deixou, tudo que Jesus passou a Pedro. Então é direito, é justo para que Deus e Jesus encerrem a igreja verdadeira com Pedro II. Se não acreditam, esperem. Como aqui na mensagem fala no final. Espere se não acreditam. A verdade vai vir à tona. E todos vão ver que realmente a história se encerra dessa maneira. Isso já está na profecia de São Malaquias, e não sei quantas centenas de anos atrás, São Malaquias já dizia na profecia dele, que o último seria
Pedro II. Isso aí, para quem quiser conhecer a história de Bento da Conceição, que Deus escolheu como Pedro II.